Que a paz que excede todo entendimento permaneça em cada coração. Quem está feliz hoje aqui? Eu também estou muito feliz em retornar. Muito obrigado a essa linda igreja. Muito obrigado pelo carinho de todos. Pastor Adriel, pastor Ezequiel, pastora Marcilene. Deus continue abençoando vocês abundantemente. E muito obrigado por sempre lembrarem de mim em momentos especiais, né? Já estive até no Réveillon com vocês e participar dessa primeira conferência aqui em 2024 é um privilégio. Prazer em conhecer o pastor Tiago também, temos muitos amigos em comuns. Deus continue abençoando abundantemente. Lucas Agostinho, Bela, enfim, amo muito vocês. Alguém deseja ouvir a palavra de Deus? Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Pastor Adriel, a primeira vez que eu preguei aqui, eu preguei, acho, sobre o coxo, né? Sobre o coxo. Aí foram duas mensagens na primeira vez que eu estive, né? O coxo e o nascimento de Moisés. Depois no Réveillon, a criação. Foi no teatro, né? E aí a última vez foi sobre Davi. Foi sobre Davi, né? Ok. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Nós vamos ler o verso 17 e o verso 18. Está assim a palavra de Deus. Verso de número 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Muito obrigado, somente até aqui é o suficiente. O profeta Elias, sem sombra de dúvidas, foi um dos profetas com mais audácia de toda a história. Eu digo isso porque ele exerceu o ministério profético em um tempo muito delicado. O cenário era caótico. Nos dias que Elias exerceu o ministério profético, Israel estava sendo liderada pelo rei Acabe, um rei perverso de caráter mau. Acabe foi o 7º rei de Israel. O seu reinado foi marcado por vários pactos políticos com Judá e outros reinos vizinhos. E ele era um rei que fazia muitas alianças, como, por exemplo, a aliança que ele fez com Ben-Hadad, o rei da Síria. Com o comércio internacional, ele acumulou muitas riquezas e muitas outras conquistas políticas. Ele se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e permitiu que Jezabel erguesse um altar para prestar culto ao ídolo Baal. Esse altar foi erguido em Samaria. Elias aparece exatamente nesse cenário, e a primeira aparição de Elias, pastor Adriel, acontece no capítulo de número 17, quando ele se introduz diante do rei Acabe com uma mensagem de seca, dizendo assim: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, cuja presença estou, que nestes anos não haverá nem chuva e nem orvalho em Israel, senão segundo a minha palavra. Pastor Tiago, essa foi a primeira aparição de Elias no cenário, se introduzindo diante do rei e dizendo que não iria mais cair chuva no solo de Israel. E o que me chama muito a atenção, isso aqui daria para fazer uma mensagem incrível, pastor Adriel. O que me chama muito a atenção no ministério de Elias é que ele abre o céu na hora que tem que abrir
mas fecha o céu na hora que tem que fechar. No capítulo 18, Elias ora para que Deus mande chuva. Mas no capítulo de número 17, pastora Marcelene, Elias aparece diante do rei falando: não vai ter mais chuva. Então, essa característica no ministério de Elias, pastor Ezequiel, me chama muito a atenção. Ele não era um profeta que só abria céu. Ele abria na hora que tinha que abrir, mas fechava na hora que tinha que fechar. Elias não negociava os seus princípios. Se você parar para fazer uma análise, não micro, mas macro, sobre o cenário de Israel, vocês vão entender o que eu estou falando. Nos dias que Jezabel estava ao lado do rei Acabe, vários profetas negociaram seus valores morais, seus princípios religiosos dela, e se assentaram na mesa de Jezabel. Então Elias, ele aparece remando contra a maré. E eu admiro muito ele, pastor, porque para Elias os princípios são mais importantes do que a sua própria popularidade. E quando você para olhar dentro dessa perspectiva, você percebe que a popularidade tem matado mais profeta do que a perseguição. Eu vou repetir de novo. A popularidade tem matado mais profeta do que a perseguição. Pastor, o que o senhor está tentando falar? A mensagem do reino de Deus, ela é antagônica aos interesses do mundo. Se a mensagem de um profeta não gera desconforto aos interesses carnais, ela precisa ser reavaliada. Eu vou falar de novo. Se a mensagem de um profeta não gera desconforto aos interesses carnais da humanidade, esse profeta precisa recalcular a sua rota. Porque a mensagem do reino de Deus, ela é antagônica aos interesses do mundo. Por isso que Jesus disse em Mateus 10:34: eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. É uma mensagem que não é muito interessante para o mundo. E ele disse assim, em Mateus 5:10: bem-aventurados aqueles que são perseguidos pela justiça. E em Tiago 4:4 diz: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, esse se torna inimigo de Deus. Então, se um pastor está mais interessado em ser pop do que profeta, esse pastor vai ganhar likes, vai ganhar seguidores, vai ter muita visualização, mas nem sempre significa que ele está sendo eficiente no propósito de Deus. Alguém entende o que eu estou falando? Porque os interesses do mundo não são congruentes com os interesses do reino de Deus. E Elias, ele é um profeta, pastor Adriel, que ele tem posicionamento, Bela, ele tem valores. Então ele se posiciona diante do rei, remando contra um sistema corrupto. Eu já vi muitas pessoas pregando sobre várias histórias da Bíblia, e elas não explicam o porquê de muita coisa. Provavelmente vocês já ouviram vários pastores pregando sobre a história de Elias. Eu vou simplificar aqui para resumir a introdução. Pastor Tiago, Elias aparece e diz para o rei: a partir de hoje não vai ter mais uma gota de água. Nada que está na Bíblia está por um acaso, tudo tem um propósito. Por que Elias falou que não ia ter chuva? Porque Jezabel estava ensinando Israel que toda a chuva que estava caindo no solo de Israel era uma bênção proveniente de Baal, porque ela cresceu no paganismo. Ela não era hebreia, ela era filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Então ela cresce com uma filosofia de vida completamente diferente da filosofia de Israel.
Então agora, pastor, ela está ensinando a Israel que a chuva que está caindo no solo era Baal que estava mandando, porque no paganismo Baal é o deus da fertilidade. Aí quando Elias se introduz diante do rei Acabe falando, não vai ter mais uma gota de chuva, Elias estava falando o seguinte: chegou a hora de toda a nação entender que Deus não divide a glória dele com ninguém. E aqui daria para fazer uma mensagem, hein, pastor? Aí o senhor prega, pastor Ezequiel, que você é muito inteligente. Olha isso aqui. Elias tem a percepção que para o povo voltar para Deus, na ocasião, Deus teria que secar a terra, porque senão o povo não ia acordar. Pastor Tiago, dá para você fazer uma mensagem aqui. Ó, Deus secou a terra. Imagine como os empreendedores de Israel ficaram naquela época. Imagine como os empresários ficaram naquela época. Porque a mensagem de Elias não era uma mensagem agradável nem para os políticos, nem para a economia. Era uma mensagem de seca. Elias estava falando assim para o rei: Israel vai começar a perder. Se fosse no Brasil, o Ibovespa vai despencar. Pastor, por que Deus permitiu que a terra se secasse? Porque Deus prefere te ver perdendo do que te ver perdido. Aí você prega essa, pastor. Introduzir, até consegui introduzir rápido. Queria que acontecesse isso, pastor Adriel. Vamos começar a pregação? Pode me ajudar? Come here. Essa introdução ficou até, você vê? O mundo não pode, a mensagem de um profeta não pode suprir os interesses do mundo. Tem que gerar desconforto nos interesses carnais. Confio na tua inteligência, sei que você está ligado, hein? Vamos. Por que Elias está falando que não vai ter chuva? Para mostrar para o povo que Baal não era Deus. Alguém pode ligar o microfone? Hã? Para mostrar para o povo que só existia um Deus. Você é muito inteligente, cara. Eu vou tentar. Tá ligado, hein? Vamos lá. Capítulo 17. Tudo isso que eu estou falando para vocês está no capítulo 17. Pastor Adriel, lê o versículo 1. Ó. Toda essa história que eu contei vai se resumir em um versículo. Lê para a gente. Ó. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Vamos contextualizar. Eu gosto de sempre fazer com que as pessoas entendam o que eu estou pregando. Sim. Vamos contextualizar o texto. Suponhamos que Elias tivesse Instagram. Sim. Como você acha que as pessoas iriam enxergar Elias depois desse posicionamento dele? Muito ruim. Hã? Muito ruim. Elias seria cancelado. Com certeza. Imagine a quantidade de haters Com certeza. que iriam entrar no Instagram de Elias e bombardeá-lo. Você não é de Deus. Como um cara que diz que é de Deus está gerando uma crise desse tamanho na nação? Sim. Aí o pastor Tiago tá ligado. Exatamente. Deus é amor. Sim. Então Elias ia ser cancelado depois desse posicionamento. Com certeza. A pastora até criou uma hashtag para a época. Hashtag fora Elias. Gente, eu quero que vocês entendam o que eu estou pregando. Ó, perceba que no reencontro de Elias com o rei, eu li para vocês. O que Acabe falou para Elias? És tu? Perturbador? Hã? Perturbador de Israel? O perturbador de Israel? Estou começando a arrepiar. Porque depois da mensagem de Elias, pastor Ezequiel, Elias passou a ser visto como o problema de Israel. Imagine se Elias não tivesse identidade. Quando Acabe falou, você é o perturbador de Israel, Elias ia falar, caramba, eu mesmo sou culpado de tudo isso aqui. Mas como Elias tinha identidade, Acabe não conseguiu mexer com ele. Não. Porque quem sabe quem é em Deus não é abalado pelas opiniões alheias. Se as críticas das pessoas falam mais do que o peso da sua consciência, é porque você não sabe quem você é. Porque quando você sabe quem você é,
o peso da sua consciência sempre vai falar mais alto que as opiniões alheias. Chacoalha a mão de quem está do seu lado e fala assim: você precisa manter a sua identidade intacta, senão você se perde no meio do caminho. Vamos lá. Vamos ver o que aconteceu depois de Elias profetizar. Lê o verso 2. Olha isso, pastor. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo... Adriel, quem está falando com o profeta agora? O Senhor. Vê o que Deus falou com ele no verso 3. Retira-te daqui e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite. O que Deus mandou Elias fazer depois que ele se posicionou? Se esconder. Se fosse em São Paulo, esse retira-te seria vaza. Vaza. No Rio de Janeiro, mete o pé. Exato. Vocês são mineiro, né? Não, carioca, mano. Carioca? Então. Carioca. Mas tem muito mineiro aqui, né? Tem pouco. Como que em Minas fala quando é pra... Vaza. Hã? Racha fora? Então Deus estava mandando Elias rachar fora. Pega esse trem, Waiso. Aqui. Confio na tua inteligência. Por que Deus está mandando Elias se retirar, se esconder? Para ele sair da presença de Acabe. Você é muito inteligente. Vamos lá. Pera, então você está falando que depois do posicionamento de Elias, Acabe vai querer matá-lo? Exatamente. E para Elias ser preservado, o que Deus mandou ele fazer? Retirar e se esconder. Então você está dizendo que nem sempre sair de cena é sinal de estar mal? Não, nem sempre. Às vezes se ausentar é a melhor maneira de se preservar. Exatamente. O problema é que tem muita gente que tem dificuldade de sair de cena. Lembra aquele ditado: quem não é visto não é lembrado? Não é lembrado. E todo mundo quer sempre ficar em evidência. Mas quando Deus mandar você se ausentar, não inventa de aparecer. Deus está falando para Elias: Elias, agora não é hora de você fazer history, não é hora de você publicar nada no Instagram, não é hora de você aparecer agora, é hora de você se esconder. Aonde Deus mandou o profeta se esconder? Você lembra? No ribeiro de Querite. No ribeiro de Querite. Sim. Lá ele iria beber água. Qual seria a forma que Deus iria sustentá-lo naquele ribeiro? Você lembra? Pelo ribeiro, né? Com corvos, né? Deus iria mandar corvos e água. Os corvos levarem pão e carne para o profeta. Exatamente. Lê o verso de número 4 para nós. Cadê o Samuel? Samuel? Lê o verso 4. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Espera aí. Elias vai beber água onde? No riacho. Deus havia dado ordem para quem? Para os corvos. Para os corvos alimentarem Elias. Exatamente. Agora dá uma olhadinha se Deus falou para Elias: vai para o ribeiro que eu vou ordenar os corvos para te sustentarem lá. Não. Ele fala: eu já dei a ordem. Espera aí, então a expressão está no tempo passado? Sim, exatamente. Se não pegar, a gente pula lá. Vamos pular. Deus iria dar ordem ou Deus já havia dado a ordem? Deus já tinha dado a ordem. Então você está dizendo que antes de Deus falar com o profeta, Deus já tinha falado com os corvos? Com certeza. Por que Deus falou primeiro com os corvos para depois falar com o profeta? Porque a provisão já está pronta antes do problema chegar. É porque Deus não espera a necessidade surgir para preparar a provisão. Deus sempre vai se antecipar. Se eu estivesse no seu lugar, eu aproveitaria para pegar. Eu estou profetizando que antes de qualquer necessidade, Deus já tem a provisão certa, preparada. Você pode chacoalhar a mão de quem está do seu lado e falar assim: fica em paz. Fica em paz. Deus não vai preparar. Já está tudo preparado, já está tudo pronto. Olha como Deus é maravilhoso, Ele sempre se antecipa. Sim. Antes da necessidade, Deus já tem a provisão preparada. Lê de novo 4. Você beberá do riacho, e eu já dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Tem um detalhe aqui que muita gente deixa passar. Deus havia dado ordem para os corvos alimentar Elias aonde? No riacho. Então os corvos não iriam para qualquer lugar que Elias estivesse? Não. Foi exatamente lá. A pastora pegou. Lê de novo 4 para eles. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Então quando Deus falou com os corvos, Deus colocou um destino no GPS dos corvos? Exatamente. Qual era o destino do GPS dos corvos? Riacho. Se Elias não tivesse no ribeiro, os corvos iriam atrás de Elias em outra geografia? Não iriam. Dá para você fazer uma mensagem aqui? Tá.
Você está entendendo porque tem muita gente que não vive a plenitude do que Deus tem? Porque não conseguem permanecer na geografia certa. Sim. Esperam provisão na geografia errada. Tem gente aqui que está trilhando os seus próprios caminhos. E Deus está falando, Elias, não é para você ir atrás de comida. É só para você se submeter à minha direção. Não é você que vai correr atrás das bênçãos. Se você, alguém pegou, se você me obedecer, fica tranquilo que as bênçãos te seguirão. Elas vão ir atrás de você. Chacoalha a mão de quem está do seu lado e pergunta para ela, e aí? Você se encontra na geografia certa? Você se encontra na geografia certa? A pastora chorando, a sua mãe chorando. Vocês não estão entendendo. O lugar sempre foi importante para Deus. É por isso que quando Adão caiu, Deus não perguntou o que você fez. Deus perguntou onde você está, Adão. Era Deus falando, Adão, o que você fez não alterou o que eu sinto por você. Então volta para o lugar certo. Porque não tem como você viver o que eu tenho no lugar errado. Olha, daria para fazer outra mensagem. Daria. É muito lindo você ouvir. Você percebeu que enquanto nós falamos que Deus havia dado ordem aos corvos para sustentarem Elias, as pessoas foram glorificando a Deus de forma espontânea? Sim. Porque é muito lindo você ouvir que Deus já preparou tudo. Exatamente. Mas Elias iria viver isso se ele não se submetesse à direção? Não viria. Porque sem obediência não tem milagre. Elias se submeteu, foi para o Querite. Sim. Tinha água lá como Deus havia dito? Exatamente, sim. Os corvos levavam pão e carne para ele? Sim, claro. Faltava alguma coisa? Não faltava. Você acha que Elias quer sair desse ribeiro? Claro que não, zona de conforto, né? Zona de conforto. É aqui que eu queria chegar. Repete. Zona de conforto de Elias. Então Elias não quer sair desse ribeiro? Não, ali ele tem a provisão. Lucas, agora se Elias não tomar cuidado, o maior inimigo dele não é mais Acabe. Se Elias não tomar cuidado, agora o maior inimigo dele é o ribeiro. Mas pastor, não foi Deus que levou Elias para o ribeiro? Foi. Mas no plano de Deus, Querite não é destino. Querite é refúgio. Uau, repete. Repete, você está ligado? Querite é só refúgio, não é destino final. O problema é que tem muita gente fazendo do Querite. Pegou, pastor Tiago? Você está ligado? Destino final. Tem muita gente fazendo da provisão o destino. E no plano de Deus, o ribeiro de Querite não é aposentadoria para o profeta. No plano de Deus, o ribeiro é apenas uma provisão temporária para um tempo de transição. Pastor, eu não estou entendendo, seja mais direto. Você precisa ter sabedoria para lidar com o teu sucesso atual. Porque se você não lidar com o seu sucesso atual de uma maneira coerente, ele pode se tornar o maior inimigo do seu sucesso futuro. Então aproveite a fase que você está vivendo hoje. Só não permita que ela te tire do teu destino. Eu vou falar mais uma vez. Aproveite essa fase que você está vivendo. Só não permita que essa fase que você está vivendo te coloque em uma fase de estagnação. Querite é uma provisão, mas não é destino. Uau. E tem muita gente que quando chega no ribeiro, fica de boa. Esquece de tudo. Sim. Eu vou fazer uma conexão aqui para que todos consigam entender. Claro. Você lembra com que Deus, Lucas, dá para você fazer um louvor aqui. Você lembra com que Deus sustentava o povo dele no deserto? Sim, com maná. Hã? Com maná. Com maná. Sim.
Sabe quantos hebreus estavam ali no deserto com Moisés? Quantos? Aproximadamente 2 milhões de hebreus, pastor Ezequiel. Para Deus sustentar 2 milhões de hebreus todos os dias, quanto maná caía do céu? Muito. Hã? Muito. Caía tanto maná que tinha uns espertinhos que guardavam para outro dia. Você lembra o que acontecia com o maná guardado? Apodrecia. Por que o maná apodrecia para o dia seguinte? Porque o maná era para aquele dia, não para o próximo. O maná é a mesma coisa do ribeiro. Não é uma provisão permanente. É uma provisão temporária, com prazo de validade. Era Deus falando: não adianta vocês guardar maná, porque eu não quero que vocês vivam de maná para sempre. Se ele não pegar, a gente pula lá. Mas Deus, se está caindo tanto maná, não é um desperdício estragar? Eu acho melhor a gente guardar. Para que vocês querem guardar maná se o destino de vocês é uma terra que mana leite e mel? Não precisa guardar provisão. Eu vou falar de novo. Não precisa se prender à provisão. Aproveite, desfrute, seja contente, mas não se prenda, porque provisão não é o padrão que Deus quer que você viva. Deus tem um destino de... Alguém pegou? Deus tem um destino de abundância para você. Aleluia. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Talvez o que você está vivendo hoje é algo bom, mas cuidado, porque o bom pode se tornar o inimigo do excelente. Deus me trouxe hoje aqui para falar com você: se prepare, porque eu estou te preparando para viver coisas maiores, experiências superiores. Aleluia. Quem pode levantar a mão para celebrar ao Senhor? Chacoalhe a mão de quem está do seu lado e fala assim: existem experiências superiores te esperando. Aleluia. Existe abundância te esperando. Sim. Aleluia. Olha que interessante. Vale. Deus não quer que Elias acabe no ribeiro. Não. Para Elias está confortável. Sim. Agora, lê por favor o versículo de número 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Hã? O riacho secou-se por falta de chuva. Você acha que Elias queria que esse ribeiro se secasse? Claro que não. Hã? Claro que não, era a provisão que ele precisava. Mas sabe por que esse ribeiro está se secando? Por quê? Porque toda vez que Deus perceber que um ribeiro está me tirando do meu destino, Deus vai me expulsar dele. Vai. Se fosse por você, você estaria até hoje em alguns ribeiros. E você não está entendendo porque você não conseguiu ficar em uma geografia que estava te fazendo bem. Você está se perguntando: por que fizeram aquilo comigo? Por que me expulsaram daquele lugar que estava trazendo a minha provisão? E eu vim hoje aqui como uma voz de Deus para te dizer: não foi ninguém que armou para você sair de lá, foi Deus que te expulsou de lá. Sabe alguns relacionamentos que você tentou manter, fez de tudo para não perder? E aí você hoje está lidando com a dor de não ter conseguido nutrir, manter aquele relacionamento que estava te fazendo bem. E você está: por que eu perdi? E Deus me trouxe hoje aqui para falar com alguém que não está entendendo. Mas não foi o diabo que tirou de você o ribeiro. Foi Deus que te expulsou. Hoje você está enxergando, aleluia, eu estou começando a arrepiar, pastor. Hoje você está enxergando alguns acontecimentos da sua vida como prejuízo, como perda. Mas lá na frente você vai dar culto de ação de graça e olhar para trás e entender: foi necessário que aquele ribeiro se secasse. O fim do ribeiro não é o fim da história de um profeta. Exato. O fim de um ribeiro é apenas uma mola propulsora que Deus usa para nos encaminhar para o nosso propósito. Exatamente. Começando. Lê o versículo de número 8 para nós. Lê o 8. Então veio a ele a palavra do Senhor novamente dizendo: pastora, no 7 o ribeiro se seca, no 8 Deus volta a falar com o profeta. Lê o que Deus falou no 9. Levanta-te. Espera aí, o que Deus falou para Elias fazer? Se levantar.
Se Elias estivesse de pé, Deus mandaria ele se levantar? Claro que não. Essa que é a pergunta. Por que Elias está no chão depois que o ribeiro se seca? Está desesperado, talvez. Acabou a água, acabou a provisão. Isso é muito inteligente. Mas quem havia profetizado que não ia ter chuva? O Senhor? Ele mesmo, Elias tinha profetizado. Hã? Elias tinha profetizado. Se foi Elias quem profetizou que não ia ter chuva, por que agora ele está no chão por causa de um ribeiro sem água? Pois é. Ele nunca achou que a palavra dele ia afetar ele mesmo? É porque o tempo que ele ficou na zona de conforto foi o suficiente para ele se esquecer quem ele era. E a palavra que ele liberou. Pegou? Elias se tornou dependente emocional do ribeiro. E tudo que você coloca dependência emocional ocupa o lugar de Deus na sua vida. O ribeiro se seca e Elias cai. Porque Elias pensa, agora acabou, para onde eu vou? E Deus está dizendo, Elias, foi por isso que eu sequei o ribeiro. Para você entender que o ribeiro foi só uma provisão. Você não depende do ribeiro, você depende de mim. Você estava se sentindo muito garantido, por isso que eu tirei de você o querite, para você voltar para o campo da dependência. Tem muita gente aqui que se tornaram dependentes emocional. Sim. De ciclos e de estações, de relacionamentos, de provisões, e acabaram ocupando o lugar de Deus. Sim. Com tantas outras coisas. Sim. Focaram nas mãos, esqueceram dos pés. Repete isso. Focaram nas mãos e esqueceram dos pés. Traduz para nós. Só querem aquilo que Deus pode entregar e não Deus por quem Ele é. Uau, você está filósofo hoje? Repete. Hoje eu tô. Só querem aquilo que Deus pode entregar, mas não querem quem Deus é. Deus seca o ribeiro. Elias vai para o chão. O que Deus mandou Elias fazer? Se levantar. Sabe por que Deus está mandando Elias se levantar? Por que, Reiki? Porque no chão Elias não vai resolver nada. Sim. O ribeiro vai voltar a ter água se Elias ficar no chão? Com certeza não. E se Elias se levantar? Também não. Entre nós dois. Se Elias se levantar, ele vai para Sarepta. Sim. Depois de Sarepta, ele vai se envolver em um projeto de grande chuva. Então Elias no chão, o ribeiro fica sem água. Sim. Elias de pé, não só o ribeiro vai voltar a ter água, mas como toda a nação. Sim. É Deus ensinando Elias, você precisa ser inteligente emocional. Eu sei que você não queria perder o ribeiro, mas você não pode ficar no chão por causa de um ribeiro que está sem água. Exato. Porque o maior problema aqui não é um ribeiro sem água, o maior problema aqui é um profeta sem identidade. O maior problema não é a falta de recurso, não é a falta de dinheiro, não é a falta do green card, não é a falta dos documentos, não é a falta de casa própria, não é a falta de carro próprio. O maior problema é que você se esqueceu quem você é diante dessa circunstância. Você já passou por coisas piores do que o que você está passando hoje, mas conseguiu ficar de pé, porque você sabia quem você era em Deus. Só que o tempo fez você se esquecer quem você é. Aí Deus veio atrás de Elias para falar, Elias, levanta-te, porque quem é fonte não pode ficar no chão por causa de um ribeiro. Sim. Fala educadamente para quem está do seu lado, quem é fonte... Quem é fonte não pode ficar no chão, pode ficar no chão por causa de um ribeiro. por causa do ribeiro. Tem gente aqui querendo parar Sim. por causa de um ribeiro sem água. Só porque secou não quer dizer que se acabou, Reiki. Deus fala, levanta-te, Elias. Vai para Sarepta, porque eu lá já ordenei uma viúva para te sustentar. Elias foi, viveu aquele milagre extraordinário, o filho da viúva foi ressuscitado. No capítulo de número 18, Elias tem um reencontro com o rei Acabe. Só que antes de ele reencontrar Acabe, ele encontra um servo de Deus que estava preservando profetas, Obadias. Lê o versículo 10 do capítulo 18 para a gente, por favor. Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles, aqui não está, então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam achado. Sabe o que Obadias está falando, Lucas, para Elias? Não teve um lugar do mundo que Acabe não tenha te procurado. E todo lugar que Acabe ia atrás de você, Elias, ele fazia os reis e as nações jurarem que você não estava lá. Essa que é a pergunta, se Acabe procurou Elias em todo lugar do mundo, como que ele não achou Elias? Porque Deus tinha mandado ele se esconder.
Mas Acabe está procurando Elias em todo lugar do mundo. Como que ele não achou Elias? Mas não onde Deus manda ele se esconder. Só entre nós dois. Aí você pegou. Sabe por que Acabe não está conseguindo achar Elias? Por quê? Porque quem Deus esconde, ninguém acha. Exatamente. Quem Deus sustenta, ninguém derruba. Quem Deus protege, ninguém destrói. Quem Deus apresenta, ninguém esconde. Mas quem Deus esconde, ninguém acha. Acabe não está conseguindo achar Elias. Tá. Aí Elias disse assim para Obadias: fala para Acabe que ele pode parar de me procurar, pode parar de gastar dinheiro. Eu vou encontrá-lo. Aí vai no reencontro. Lê o verso de número 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Foi o texto que nós lemos. Sim. Elias respondeu: não sou o problema. Foi você que abandonou a Deus. Fez o desafio. E agora, depois do desafio, olha esse detalhe. Lê o verso 41. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Elias falou para o rei Acabe que ele estava ouvindo o barulho do quê? De chuva, abundante chuva. Abundante chuva. Sim. 3 anos e meio sem chover. E Elias está ouvindo agora barulho do quê? De chuva. Abundante. Verso 43. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá. Peraí. Qual é o relatório que o servo de Elias traz para ele? Não tem nada lá. Só que Elias tinha ouvido o barulho do quê? De abundante chuva. E o servo dele está falando o que para ele? Que não tem nada lá. É porque na maioria das vezes a minha profecia não combina com a minha realidade. Sim. Pegou? Sim. Elias está ouvindo o barulho do quê? De chuva, abundante chuva. Aí ele fala para o secretário dele: sobe na banda do mar e vê se tem alguma nuvem. Aí ele sobe. E não tem sinal de chuva. Não tem uma nuvem. Nada. O relatório é: não tem nada. Porque na maioria das vezes o que Deus te faz ouvir não combina com o que você vive. Muitas vezes, se você tentar conectar a tua profecia com a tua realidade, não encaixa. É você ouvindo coisas extraordinárias em Deus. É você vindo para o culto e ouvindo palavras de destino. Mas aí quando você sai dessa realidade aqui, você tem que lidar com um cenário que não combina com tudo que os pastores falaram para você. Quando o cenário não combinar com a tua profecia, se apoie naquilo que Deus falou com você. Eu me lembro, anos atrás, eu tinha 14 anos de idade. Todo profeta falava assim para mim: prepara as suas malas, porque Deus vai te colocar em um pássaro de ferro e vai fazer você levar a palavra nos 4 cantos da terra. Só que na época que eles mandavam eu preparar as minhas malas, eu não tinha nem mochila. Era muito lindo ouvir: Deus vai te levar nos 4 cantos da terra. Mas depois, quando eu parava para analisar, eu falava: como eu vou preparar mala se eu não tinha nem mochila? É a profecia que não combinava com a realidade. Eles falavam assim: vai chegar um tempo que você não vai ter nem tempo para desfazer as malas. E é lindo você ouvir isso, que Deus te escolheu. E o meu sonho era que o meu pai fosse igual ao seu pai. Olha lá o seu pai vendo nós dois pregando. Top. Não é legal ter um pai pastor? Bom demais. Só que eu não cresci vendo meu pai assim. Eu cresci vendo meu pai no bar bebendo. Voltava para casa, briga todo dia. Os móveis simples, família humilde, Casas Bahia. Qualquer briga quebrava todos os móveis. E eu caçula. Na hora de tomar banho não tinha chuveiro. Só era o cano e água gelada. Abria a geladeira, só tinha arroz e vinagre. Eu desfarelava o arroz e a mistura por muito tempo foi vinagre. Arroz, vinagre e água. Eu queria ter R$99 para comprar um terno e eu não tinha. Eu ia no brechó da igreja e pegava. E eu gostava quando eu usava terno. Me sentia alguém importante, especial. Subia a rua da periferia com a Bíblia na mão. Muita gente olhava e falava: coitado do Raik, tadinho do Raik.
E quando eu ia no monte, eu recebia essas palavras. Os pastores que pregavam falavam, fica de pé. E eu ficava, eles iam entregando palavras para mim. Só que eu voltava para casa, no caminho eu via o meu pai bêbado, não tinha o que comer. E eu tentava encaixar o que Deus estava falando com o que eu vivi, não encaixava de jeito nenhum. Só que eu entendi que o que eu ouvi há 14 anos atrás não era para aquele tempo, era para hoje. Porque o que Deus fala ao teu respeito nem sempre é para o teu agora. Deus não está te vendo só agora, Deus já está vendo o teu futuro. É por isso que mesmo na falta de hoje, Deus te impulsiona a continuar, porque Deus sabe que o teu futuro será extraordinário. Fala para quem está do seu lado, enfrente o que tiver que enfrentar. Passe pelo que tiver que passar. Só não se esqueça do que Deus te fez ouvir. Elias está ouvindo o barulho de uma grande chuva. Confio, ó, dá para você fazer uma mensagem incrível. Vamos lá. O servo de Elias está ouvindo esse barulho? Não, não está ouvindo. O rei Acabe está ouvindo esse barulho? Ninguém está ouvindo, só Elias. Mas eles não estavam no mesmo local? Sim. Vamos ver porque Elias ouviu. Vamos lá. Lê o verso 42. E Acabe subiu a comer e beber, Ah. mas Elias subiu ao cume do Carmelo. Foi fazer o que lá no alto do Carmelo? Se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. Enquanto Acabe foi comer e beber, Elias foi fazer o que no monte? Orar. Elias, tá meio estranho esse negócio. Você está falando que eu ouvi um barulho, só que eu não ouvi. O rei também não ouviu. Como que você está ouvindo que ouviu? Eu subi, não vi uma nuvem. E você está falando que ouviu um barulho que ninguém ouviu. É porque quem ora ouve o que ninguém ouve. Sabe qual é o teu erro? Eu caminho por fim da pregação. O teu erro é que você está querendo ser validado por pessoas que não vivem na mesma frequência que você. Não espere ser compreendido por pessoas que não ouviram o barulho que Deus te fez ouvir. Como você quer que gente que não ouviu o barulho que Deus te fez ouvir, como você quer que essas pessoas te entendam? É por isso que eles vão olhar para você e vai falar: você está ficando louco com esse negócio de igreja. Você está ficando louca com esse negócio de igreja. Quer passar virada de ano na igreja, quer morar na igreja. Eles não vão te validar, porque eles não vivem na mesma frequência que você. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse: quem é carnal só entende das coisas carnais. Agora quem é espiritual vive em uma outra frequência. Além de entender das coisas carnais, entendem também das coisas do espírito. Aleluia. Quem está entendendo o que Deus está falando? Olha para quem está do seu lado e fala assim: não permita que pessoas carnais atrapalhem o teu propósito. Elias está ouvindo um barulho que ninguém ouviu. E olha que interessante, o moço sobe. Na primeira vez o moço viu alguma nuvem? Nada. Hã? Nada. Viu nada. Hã? Não viu nada? É igual algumas pessoas aqui. Sim. Abre a conta, não vê nada. Forte. Sai para o mundo dos negócios, Não vê nada. não vê nada. Aqui daria para a gente fazer outra pregação. Dá. Como que Elias está acreditando se não tem nenhuma nuvem? Porque ele ouviu primeiro. Então Elias não se move por aquilo que ele vê? Não. Ele se move por aquilo que ele ouviu de Deus. Repete. Ele se move por aquilo que ele ouviu de Deus. Porque se eu vejo não é fé, se eu vejo é lógica. A fé não está ligada com aquilo que eu vejo. A fé está ligada com aquilo que eu creio. Eu não preciso ver para crer, eu preciso crer para ver. Se eu estivesse no teu lugar eu aproveitaria para pegar. Talvez você não está vendo uma nuvem no cenário que você vive hoje, mas se apoie naquilo que Deus te fez ouvir. Aleluia. Aí Elias diz: volta lá 7 vezes.
Lê o versículo 44. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Na 7ª vez o moço viu o quê? Uma nuvem. Qual era o tamanho da nuvem? Tamanho da mão de um homem. Se um avião na imensidão do céu já fica pequeno, imagine uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Muito pequeno. Mas o barulho da chuva que Elias tinha ouvido, qual era? Abundante. Essa que é a pergunta. Se a chuva ia ser abundante, como que a nuvem é pequena? Não faz sentido isso. Explica para nós. Como que a nuvem é pequena se Elias disse que a chuva ia ser abundante? Exato. Já parou para pensar nisso? Não parei. Então dá para você escrever um livro. Sim. Sabe o que Deus está ensinando? Fala, Rick. Para eu mandar grande chuva, eu não dependo de grandes nuvens. Alguém pegou? Pegou, Lucas? O problema é que a gente só valoriza nuvem grande. E aí as nuvens pequenas, a gente olha e fala: ah, daí não pode vir nada. As pessoas estão escolhendo o cardápio para culto. Se é o cantor tal que vai cantar, eu vou. Se é o pastor tal que vai pregar, eu vou. E as pessoas ficam tentando validar quem é de Deus e quem não é pelo número de seguidores que tem, pela proporção visível que tem. Só que você precisa entender que existem nuvens que só tem tamanho, mas não tem mais essência. E tem muita nuvem pequenininha que ninguém conhece, que ninguém sabe o nome, que ninguém segue, mas carrega uma essência extraordinária. Alguém está pegando ali? Aleluia. Alguém está pegando aqui? E chegou o tempo de Deus levantar essas nuvens pequenas. Yes. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para celebrar. Vou repetir mais uma vez. Chegou o tempo de Deus levantar as coisas que não são para confundir as que são. Alguém está pegando lá atrás. Chegou o tempo de Deus levantar as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Pastor, aí que quem é essa nuvem pequena? É você. Não espere que Deus vai usar alguém de fora para salvar a tua família. Você é a nuvem pequena que Deus vai usar como um ponto de apoio para mandar uma abundante chuva na tua família. Nem toda nuvem grande traz chuva, Raí. Nem toda nuvem grande traz chuva. Nem toda nuvem grande traz provisão. Não. Deus quer usar você mesmo. Nuvem pequenininha. Deus quer usar você, nuvem. É, nuvem pequenininha. Faz chover. Abre as comportas dos céus e faz chover. Faz chover. Abre as comportas. Samuel, você pediu para alguém levantar? Não. Adriel, você pediu para alguém levantar? Não pedi, não. Eu pedi para alguém levantar? Não pediu. E por que eles levantaram? É porque eles entenderam que Deus usa qualquer nuvem de qualquer tamanho, Raí. Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus irá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Gente, olha o pastor Ezequiel de pé. Gente, senta, senão vai virar vigília. Mas tem que acabar, senta.
Dá um toque em quem está do seu lado e fala: não é sobre o tamanho da nuvem, é sobre quem a levantou. Não, acho que você não entendeu. Eu vou repetir. Não é sobre o tamanho da nuvem, mas é sobre quem a levantou. A nuvem pode ser pequena, mas se foi Deus que levantou, ninguém para ela. A nuvem pode ser pequena, mas se foi Deus que me levantou, ninguém segura ela. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar nuvens levantadas por Deus para serem pontos de apoio. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. As nuvens pequenas. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo. Gente, senta para a gente finalizar. Nuvens. Eu não sei se vocês estão entendendo o que Deus está falando. Vocês creem em palavra revelada? Sim ou não? Vocês creem em palavra revelada? Deus já colocou nuvens no teu caminho. O problema é que você não tem valorizado elas. Você está esperando os grandes sinais. Só que Deus já levantou pequenos pontos de apoio para você se apegar. Então, ao sair desse culto, lembre-se dessa pregação. Nem sempre os pontos de apoio serão as grandes nuvens, mas às vezes serão as pequenas.